E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, com entendimento lógico, para você saber exatamente os momentos corretos de comprar, de vender, para que você aprenda, não dependa e tenha as escamas dos olhos aí caídas para você entender exatamente a movimentação que o gráfico pode fazer todos os dias aí no ativo. Você que está chegando agora, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo. Aqui você vai aprender de uma forma objetiva, simples, a melhor maneira de você operar os gráficos de forma consciente, dentro daquilo que nós chamamos de análise gráfica, onde você, dentro dos contextos, das padronagens que o gráfico nos deixa, você consegue entender exatamente aquilo que o gráfico está fazendo, para você poder fazer a sua compra, a sua venda naquelas regiões ou as melhores regiões que você possa operar. Se você percebeu, você viu que o gráfico está muito volátil. Quem acompanhou a aula de ontem, que eu trouxe ontem na aula sobre o OTC, eu falei para vocês o que iria acontecer com o mercado no dia de hoje. Vai fechar? Tá lá, pessoal. Eu comentei com vocês sobre o mercado de hoje, pessoal. Todos esses assuntos, esses acontecimentos que estão ocorrendo lá no Oriente Médio, vai fazer com que o gráfico hoje esteja dessa forma. Então, muito cuidado, proteja seu capital, saiba exatamente o que fazer diante do gráfico, porque senão você está correndo sérios riscos técnicos, tá? De não entender o que o gráfico está fazendo. Pois bem, aqui por exemplo, ó, eu percebo que o gráfico vinha nesta linha de tendência de baixa, né? Para você que gosta de alguns termos técnicos, então o gráfico vinha numa linha de tendência de baixa. Essa linha de tendência de baixa foi rompida e o preço veio buscar a região de resistência. Então o preço foi resistido exatamente nessa região, que é uma região de oferta. Ou seja, o gráfico está sendo ofertado neste exato momento, sendo que o preço já tinha saído desta região aqui de suporte, também conhecido como região de demanda. Então você pode ver claramente o gráfico trabalhando. Quando ele chega nessa região aqui, pessoal, olha o que acontece com ele. Ele começa a dar sinais do quê? De desaceleração do movimento. Por quê? O preço ele começa a ser comprado com esta barra aqui nesta região. Após pullback, ela é comprada novamente, mas como ela ainda está dentro de um canal de baixa, o preço começa a desacelerar nesse movimento. Então é normal que ele venha a fazer uma correção numa região dessa como uma região de resistência. Porque, como você mesmo percebeu, o gráfico estava trabalhando numa pequena tendência de baixa e agora ele faz rompimento para ganhar força na movimentação e buscar liquidez em outros pontos. Ah, Cadu, mas você vendeu ali naquela região. Existe a possibilidade do preço sair rompendo e continuar o movimento? Sim, a possibilidade é essa. Aliás, é o que o gráfico quer fazer. O gráfico quer buscar liquidez. Quanto mais acima a liquidez, melhor é. A questão é que o gráfico, olha como que o gráfico está trabalhando hoje. Está trabalhando hoje. O ponto de negociação aqui, pessoal, na máxima região, é só se ele vier buscar uma região a fazer essa mesma tendência após o rompimento dessa região. Caso contrário, ele vai vir buscar liquidez lá do início, ó, de 4 horas da manhã por aí. Então, tem que prestar muita atenção no gráfico, tem que acompanhar o que o gráfico está fazendo, tem que ver qual é o objetivo gráfico dentro de cada detalhe que nós analisamos. Então, essa semana, ou pelo menos agora nos primeiros dias, enquanto está essa tensão lá no Oriente Médio, você vai ver o gráfico trabalhando um pouco assim, meio um pouco que sem lógica,
o preço muito junto, negociações travadas. Isso é normal, pessoal, quando há especulações no petróleo, no ouro, no dólar, tá? Então o mercado cambial sente muito isso. Você que quer aproveitar, aprender, estudar, eu deixo também um e-book inteiramente grátis para você baixar. É um e-book onde eu falo sobre 16 padrões de velas. É simples baixar, são 16 padrões de velas em 36 páginas de estudos. É só vir abaixo de qualquer videoaula aí do meu canal do YouTube, como este que você está assistindo, entrar no canal do Telegram e lá na mensagem fixada fazer o download. Aqui na descrição do meu canal você também vai encontrar o canal do Telegram, o link de acesso ao meu Instagram, ao meu WhatsApp, aos treinamentos. Assim como eu deixo aqui no canal do Instagram também, TIRDS aqui, resultados dos alunos, link de acesso ao treinamento. Quando você deixa aqui o link de acesso ao treinamento, você consegue acessar os links dos treinamentos. Tem aqui meu WhatsApp, tem meu Telegram, ainda com 60% de desconto, pessoal, para o acesso aos treinamentos, tá bom? Então, aqui, quando você entra no canal do Telegram, você vai ver aqui, mensagem, download dos 16 padrões de velas, né, de candles. Clicou sobre ele, abre 2 links, você faz o download e depois baixa aí inteiramente grátis, tá bom? Aqui você vai ver resultados de alunos, como o Vadson, olha que resultado maravilhoso. Em OTC, como ele mesmo diz, o famoso bicho-papão, para quem não é aluno, seu Cadu. Obrigado por nos ensinar com excelência, gratidão, treinamento Hunter. Se o senhor quiser postar para mostrar aos alunos que isso funciona no mercado, gratidão, mestre. Bom domingo. Bom domingo para você, né, que foi ontem, ótima semana aí, Vadson. Aqui o José, batendo meta também, tranquilo, fazendo uma vendinha aqui. O pessoal que operou OTC, né, a aula que eu subi domingo, sábado, pessoal. Assuntos bem pertinentes. Marcílio aqui, batendo meta, utilizando aqui o indicador Hunter. Gratidão, Marcílio. Deus abençoe. Marcelo batendo meta. John aqui, $38 batendo meta. Denis batendo meta também, utilizando aqui o indicador Hunter. José batendo meta, maravilha. Camila também batendo meta. José aqui, aqui é Camila, aqui era o José batendo meta. Camila, ambos também utilizando aí o indicador Hunter. Alex também utilizando, batendo meta. A aula que eu subo no canal, pessoal, olha aqui o José batendo meta de novo. O Marcelo novamente. Você vê os alunos aí lucrando, o Helder. E assim por diante, tá? Rodrigo aqui, batendo meta no Forex na sexta-feira. E assim por diante, tá bom? Então, entra aí, acompanhe os alunos. Olha só o preço. Olha só o preço. O preço foi buscar justamente aquela região esperada da movimentação. E agora, podendo fazer, então, a continuidade do movimento. Então, quando o Cadu entrou naquela região de resistência, você viu o tamanho movimentação lindo ali na movimentação. Então, o que eu aguardei para fazer o meu movimento de entrada? Simplesmente buscar liquidez lá na região, pessoal. Lembra que eu falei para vocês do preço rompendo linha de tendência e ir buscando região? Agora, ainda existe uma queda aqui na região. Vamos lá. O preço faz movimentação aqui de linha de tendência de baixa. Deixa eu até marcar aqui para vocês verem. Por isso que é importante vocês entenderem como o gráfico funciona. Linha de tendência de baixa. Qual foi a ideia que eu fiz da primeira análise em respeito da linha de tendência de baixa? Se eu tenho uma linha de tendência de baixa e o preço trabalha abaixo da linha de tendência de baixa, o que eu tenho? Vamos voltar aqui, deixa eu fazer uma outra linha. Eu tenho um medo de clicar nessas linhas que eu já fechei ordem sem querendo fechar a linha e acabei fechando a ordem. Então, eu tinha aqui uma linha de tendência de baixa, correto? Eu tenho uma linha de tendência na região. Perfeito? Olha qual é a ideia da análise, pessoal. Hoje é um dia de não ficar muito exposto do mercado, tá? Vai fechar, tá lá. Entrar no mercado, faz o que você tem que fazer, pega o seu lucro e tchau mercado. Então vamos lá. A primeira iniciativa quando eu cheguei aqui no gráfico, no EURUSD, foi entender toda essa movimentação. Para você se situar e entender o que está acontecendo. Existe
um movimento onde dentro dessa movimentação tem uma linha de tendência de baixa, tá? Para quem é do treinamento e está estudando Forex também, o preço vem fazer o uptrust. O que é o uptrust? Ele vem buscar um movimento fora da resistência do mercado. Então, fora da resistência do mercado, ele vem buscar uma máxima da região. E nós vemos aqui, ó, que já teve aqui, ó, um rally lá no passado da movimentação, tá? Isso para quem está analisando o gráfico com uma demanda maior ali do Forex. Só que acontece, ele não confirma a sua movimentação de confirmação de continuidade de movimento. Logo, quando ele volta para a região, ele pode fazer a movimentação contrária de pullback e buscar rompimento em região de suporte. Por quê? Porque ele está num preço que o preço está caro. O preço na região está muito caro. Se o preço está caro, está todo mundo querendo fazer vendas. Então eu tenho como minha referência essa linha de tendência de baixa. Essa linha de tendência de baixa que forma esse canal. Preço acima da linha de tendência de baixa, eu poderia dar continuidade a compras. Só que quando ele chega na região de resistência, resiste e volta para o canal, eu já tenho regiões aqui de resistências, né? Regiões de resistência, onde o meu trabalho agora é venda para buscar a liquidez aqui embaixo e, quiçá, rompimento da região. Então, olha só, ó, e o preço está trabalhando, ó, o preço, eu faço a venda nessa região perfeito, o preço sobe ainda, busca a região e faz a volta do movimento e vem para onde? Para baixo da linha de referência. Né? Linha de tendência de baixo, que eu também chamo de linha de referência. Agora ele está começando a fazer o quê? Ele está em dúvida o preço, se ele busca a região e continua fazendo movimentos de alta, ou ele vai romper fundo e vai buscar movimentos de baixa. Então, pessoal, hoje o mercado ele vai trabalhar assim, um pouco sem lógica, sem direcionamento, sem movimentação. Quem está no Forex vai ter que piriricar, é um termo me veio agora na cabeça, né? Coisa do lado do interior de São Paulo, de quando eu morava lá. Ele vai piriricar dentro de regiões e você vai ter que ter poucas oportunidades hoje para pegar uma movimentação. Só que depois que ele for também, o preço vai, tá? Só que você vai ficar aí, né? Algumas dezenas de minutos na frente do gráfico esperando esse movimento. Aqui em binárias não. Em binárias eu já tenho a movimentação, eu tive a movimentação dentro desse canal, agora ela está trabalhando fora, mas ao mesmo tempo, ó, ela tem regiões aqui travando a movimentação, onde o preço ainda pode fazer um ombro, cabeça, ombro, e ele pode muito bem ainda retornar aqui para o fundo para tentar fazer rompimento. Você conseguiu perceber, quando a gente analisa o gráfico, a gente tem um passo a passo a seguir? Então não é simplesmente eu chegar aqui, ó, é uma resistência, vou vender. É um movimento de força de queda, eu vou vender. Não, você precisa seguir ali uma orientação técnica que o próprio gráfico nos está dando. Como assim, Cadu, orientação técnica que o gráfico está nos dando? O gráfico nos mostra fielmente, quando a gente começa a delimitar as regiões, se eu tenho uma resistência ou um suporte, se eu tenho movimentação de 50%, onde eu posso trabalhar? Então você vê claramente aqui, ó, região de 100%, região de 100%, e você vê claramente região de 50%. Então agora, neste exato momento, por mais que eu sei que o gráfico pode fazer uma movimentação de alta, e por mais que eu sei que o gráfico pode fazer uma movimentação de baixa, não tem nada para eu fazer enquanto ele estiver travado nessa região de 50%. Porque o gráfico não vai esboçar força nenhuma. Inclusive, ele ainda tem suportes e resistências aqui antigos ou com mais força de suportar ou resistir região do que nessa movimentação próxima do preço. Então eu preciso esperar o preço definir para que lado ele vai. Então esse é um erro muito comum, pessoal, que muitos traders cometem. Então vamos lá, ó. Eu falei para vocês que tem uma linha de referência aqui referendando a movimentação. E eu vi também movimentos aqui
nas regiões de resistência e movimentos aqui na região de suporte. Logo, eu tenho aqui regiões de 50% dentro da movimentação. Correto? Correto. Então você vê aqui, ó, que eu tenho aqui o suporte, né? O suporte também conhecido como demanda. Eu tenho aqui, ó, resistência, conhecido como oferta. E eu tenho aqui, ó, a região de equilíbrio, que é os 50% do movimento. Equilíbrio. O preço está travado nessa região de equilíbrio, então eu não tenho o que fazer por enquanto, tá? Eu não tenho o que fazer por enquanto. Agora, o que você tem que entender? A maioria dos traders erram. Geralmente, 5 erros que os traders cometem. Presta atenção que você pode estar dentro desses erros. Primeiro, não entender contexto gráfico. Tá? Tem muita gente que tem dificuldade de entender o contexto gráfico. O que é o contexto gráfico? O contexto gráfico é o conjunto de regras que eu vou seguir na análise. Eu acabei de falar para vocês aqui que eu tive uma oportunidade de venda na região, dentro da região de oferta, porque o gráfico possibilitava a minha venda aqui nessa região. Eu tive uma outra venda dentro da região de equilíbrio, porque o gráfico me possibilitava essa venda dentro da região de equilíbrio. Então eu tive 2 pontos, 2 regiões definidas dentro de um contexto gráfico. Neste contexto gráfico houve padrão de vela, houve região, houve tendência, mostrando a possibilidade. Então o segundo ponto é definição de região de entrada. Outro ponto que os traders erram. Por exemplo, tem gente que se posiciona numa região aqui, por exemplo, que nós chamamos de desconto, para fazer venda. Quando, na verdade, a venda se posiciona na região de prêmio, onde eu estou sendo premiado. A região de equilíbrio é uma região onde você vai vender ou vai comprar de acordo com o posicionamento do contexto. Então não adianta você inquirir um movimento que você acha que ele vai fazer se ele não está fazendo. Então muitos erram nessa definição de região. E o terceiro ponto são as tendências. Muita gente fala assim, Cadu, mas qual que é a tendência que eu olho? A tendência que está fazendo a linha de tendência de baixo ou essa tendência que rompeu a linha de tendência de baixo? E aí a minha resposta sempre é a mesma para ambos. Todas as tendências você vai olhar. Então é necessário você entender a arte da movimentação das tendências para você saber como operar a tendência, assim como o encaixe dos padrões de velas. Tá? Então, quando o preço chega nessa região aqui para fazer uma venda, eu olho o quê? Eu olho um padrão de vela mostrando a possibilidade de correção nessa região. Quando o preço chega aqui no meio do caminho, eu vejo um padrão de vela mostrando o quê? A continuidade do movimento da região. Então eu trabalho uma correção aqui na movimentação dentro daquilo que chamamos de prêmio, onde eu posso vender tranquilamente o preço naquela região, e aqui eu trabalho a continuidade do movimento, onde eu posso continuar o movimento tranquilamente. Por quê? Ó? Aqui eu tenho a região definida, aqui eu tenho região definida, dentro do que? Formando padrões de velas. E como filtro de movimentação, eu estou vendo o que aqui? O volume financeiro. Então, para fazer essa entrada, pessoal, eu olhei todos esses aspectos, esses 5 pontos, e são os 5 erros que todos os traders cometem. Eles não conseguem, presta atenção no que eu estou falando, não conseguem entender o contexto gráfico, não conseguem definir região de entrada, não conseguem compreender tendência, não conseguem definir qual é o padrão de vela na região e muito menos qual é o volume financeiro. Então, este passo a passo que todo trader tem que fazer é aquilo que nós chamamos de análise gráfica.
Então, dentro desta definição técnica, deste passo a passo que você segue, você tem que entender cada detalhe desse movimento, porque são setores gráficos que você vai entender a movimentação. Pronto, tá lá, ó. Agora a gente já sabe o que o gráfico está fazendo, ó. Agora o gráfico faz movimento aqui na região. Eu só tenho que esperar ver se não é uma armadilha do mercado para ele continuar a subir, ou se ele não fizer armadilha, ele vai continuar a descer mesmo e buscar liquidez lá embaixo. Pronto, está definido. Agora o preço saiu desse embrulho de 50%, na expectativa ainda de venda, como eu falei para você, desde o momento que ele for buscar essa região, eu tenho expectativas de venda neste ponto e eu tenho expectativas de venda neste ponto, até ele chegar na máxima da região de liquidez. Porque o grande ápice dele, pessoal, de compra, tinha sido nesta região aqui, ó. E ele não tinha conseguido romper a linha de tendência de referência. Então, olha só, eu estou analisando tudo dentro dos setores. Então, desde o primeiro trade aqui em cima, eu estou analisando toda essa movimentação, toda essa técnica do preço. E o preço está sem movimentação, sem força, ó, sem possibilidade de continuação de movimento, mostrando o quê? Que o preço pegou, trabalhou seu caminho e seguiu seu caminho. Então você percebeu que esses 5 erros que todos os traders cometem é você não conseguir encaixar esses pontos. E é isso que chamamos de análise gráfica. Quando você consegue encaixar cada detalhe, cada ponto, cada setor incumbido em trabalhar um ou outro, é onde você consegue encaixar aquilo que chamamos de análise gráfica. Conseguiu entender? Então hoje eu não vou ficar muito exposto ao mercado, porque você já viu como que o mercado está. Por enquanto ainda não tem nada que fazer. Falamos sobre 5 erros, tá? Então você que chegou até aqui, está acompanhando a aula, descreva nos comentários após a aula sobre 5 erros, que são 5 erros que todos os traders cometem e é necessário você corrigir esses 5 pontos na análise. Se você entender esses 5 pontos que eu estou falando, você vai dominar a análise gráfica. Você vai saber como operar um suporte e resistência, como operar tendência, como entender o contexto gráfico, como entender a causa do movimento, como entender a região de suporte e resistência, como entender as tendências, como aplicar um padrão de vela e definir um volume financeiro. Sabendo isso, você está apto a dominar o mercado e saber exatamente o que você precisa fazer. Ah, Cadu, eu não sei como fazer. Então aproveite a super oportunidade do treinamento com um ótimo desconto. Os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Quer tirar alguma dúvida em relação ao treinamento? É só mandar uma mensagem, meu WhatsApp está aí, meu Instagram está aí, meu link do Telegram está dentro também lá da onde faz a aquisição do treinamento e eu vou estar aqui pronto para te responder, tá? Tenho o maior prazer de ser seu professor tutor e poder transmitir todo o meu conhecimento a você. Quer aprender de verdade? Quer se aprofundar? Será muito bem-vindo ao treinamento, tá? Ó, cuidado com essa semana, pessoal. Ainda uma semana aí de tensão lá no Oriente. Cuidado, o mercado cambial chacoalhando bastante, muita volatilidade em questão do petróleo, que gera volatilidade no mercado do dólar e do ouro, assim como ambos trabalham entre si. Presta bem atenção na movimentação, faça entrada só na oportunidade correta, defenda seu capital, saiba trabalhar como profissional e deixe de ser um trade oba-oba que só sai apertando o botão como se não houvesse o amanhã, tá bom? Eu te vejo amanhã numa próxima aula. Uma excelente semana, um beijo pro coração, fica com Deus, fui!